Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, nós falamos sobre inteligência artificial na saúde. Tem muita coisa acontecendo nesse mercado e a gente vai olhar a perspectiva de como a gente vai lidar com a saúde. Como você paga o plano de saúde e hoje em dia parece que tá todo mundo meio chateado. Você acha que paga muito, o médico acha que recebe pouco, o plano de saúde tem dificuldade de fechar essa conta, mas a tecnologia vai ajudar a estruturar, a reestruturar esse mercado, já está ajudando e tem novos agentes e novos entrantes participando desse jogo com um movimento de disrupção muito grande acontecendo. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui Isaías Pertrelli, que é CEO da Blue Saúde. Isaías, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Obrigado, é um prazer estar aqui. Isaías, esse preâmbulo sobre todos estarem insatisfeitos quando a gente olha para o mercado de saúde, a gente sabe que confiar no SUS é difícil. O Brasil tem questões com saúde pública, tem aí um longo caminho para resolver essa história. E não só o Brasil nesse caso, mas globalmente as pessoas precisam, de alguma maneira, se proteger em relação à sua saúde. Os planos de saúde viraram uma forma de conseguir essa proteção. Só que essa conta não fecha, ou não necessariamente fecha, nem sempre fecha. A tecnologia que já revolucionou o setor bancário e vem cada vez mais bancarizando pessoas ao tornar os custos operacionais menores, fica mais fácil ter novas pessoas participando desse jogo, pode atuar também nos planos de saúde. E a gente fala de tecnologia da informação e fala de inteligência artificial. Quero te pedir para começar me dando um contexto dessa história, de como a tecnologia tem mudado até então e o que a gente pode esperar a partir de agora nesse ambiente específico de planos de saúde. Na verdade, o Brasil ele tem um modelo de negócio muito diferente do resto do mundo, né? O nosso modelo ele não parece com o modelo americano, nem o modelo europeu, é um modelo muito nosso. E o nosso modelo de saúde, apesar de usar a mesma estrutura que é de mutualismo, a gente tem um gargalo grande quando a gente fala de plano, né? Plano vem de planejamento. Como é que eu planejo sua saúde se eu não tenho dados, não tenho informação? Então, durante muito tempo, a gente teve uma deficiência tecnológica, porque a gente não tinha nem esses dados de forma organizada, nem inteligência suficiente para analisar esses dados. A partir do momento que a gente começa a ter um ambiente em que a inteligência artificial cresce e evolui na velocidade que está acontecendo, as operadoras elas passam a ter em sua própria estrutura braços tecnológicos para conseguir ajudá-la a efetivamente monitorar de forma melhor a saúde desse público assistido e trazer mais qualidade de vida para o beneficiário. Porque a partir do momento que a gente tem o nome de plano, mas a gente não tem nenhum tipo de planejamento, porque não tem dados, a gente tem uma deficiência clara. Claro. Né? Então, nós hoje conseguimos ter esses dados e, a partir deles, fazer uma análise e, consequentemente, dar um tratamento e um cuidado à saúde prévio para que as pessoas não esperem só que a doença aconteça, mas sim possam prevenir a sua saúde, manter a sua saúde protegida. Tem um ponto que acaba chamando a atenção, que é a democratização dos serviços de saúde. Assim como eu falei que aconteceu no ambiente bancário, no processo de bancarização da população. A gente vem assistindo cada vez mais o armazenamento de dados em larga escala das pessoas, da sociedade em geral, e esses dados podem ajudar a planejar, para usar o teu termo. No entanto, algumas áreas ainda são bastante desfavorecidas em relação ao uso de tecnologia e a conectividade, enfim, até mesmo ao conhecimento, porque os grandes centros acabam se desenvolvendo mais rapidamente. Quais são os desafios de coletar e gerar dados em larga escala no Brasil? Acho que esses desafios estão ligados principalmente, cara, ao hábito, né? A falta do nosso hábito de fazer isso. O Brasil é um país riquíssimo quando a gente fala de dados e também é um país muito rico quando a gente fala de diversidade.
Se a gente olhar para o mundo, né, a gente vai ter países como a China, que tem um volume absurdo de pessoas, mas não tem diversidade. Então, dados sem diversidade, você tem uma dificuldade de fazer análises, né, mais precisas. E a inteligência artificial necessita desses dados. Então, o Brasil ele permite isso, porque, primeiro, nós temos um país que é como um continente, nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, de regiões, de hábitos, e, consequentemente, nós temos esses dados à disposição para poder fazer o tratamento deles e dar o melhor andamento com esses dados. A operadora de plano de saúde, hoje, até então, ela não tinha uma precificação tão assertiva quando ela olhava para regiões, quando ela olhava para as massas, como é que estava a saúde daquela população. E hoje você tem essas informações com muito mais facilidade. Hoje você tem na transparência, nos dados públicos, dados que podem te embasar, ofertar planos com melhor qualidade e preço mais acessível. Como? Além de todo o cálculo atuarial que já é feito para poder definir o preço de um plano de saúde, você tem uma série de dados ali à disposição para que você possa mensurar melhor como você pode administrar esse preço de formas diferentes em cada região do país, consequentemente trazendo ali mais acessibilidade para as pessoas, planos que são mais interessantes, de repente, para cada região, né? Então, tem regiões do país que as pessoas têm um hábito um pouco menor de viajar. Então, a massa daquela população não viaja tanto. Então, você consegue dar um plano regional e atender bem aquele público. Né? Já tem regiões do Brasil, como São Paulo, em que a massa costuma ter um hábito muito grande de viagem. Então, esse público que viaja muito necessariamente precisa de um plano nacional. Então, eu acho que, assim, hoje a gente está no melhor cenário para falar de AI em saúde. Eu quero explorar o ponto das análises preditivas e de diagnósticos com visão computacional, de para onde vai o uso de inteligência artificial na saúde. Mas antes disso, quero te perguntar sobre os desafios éticos dessas implementações e dessa utilização. Você falou sobre os dados estarem disponíveis, falou sobre dados estarem abertos, mas tem um determinado ponto que as pessoas não necessariamente sabem que os seus dados foram coletados e que eles estão sendo usados para análise de risco, por exemplo. Sim. Como esse juízo de valor vai ser feito? Então, na verdade, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro que o plano de saúde ele tem que ser um amigo daquela pessoa que está consumindo o produto. Né? Não tem como ser uma relação de ódio, tem que ser uma relação de amor. A partir do momento que você tem o plano de saúde, não tem mais o que se falar em seleção de risco. Você está inserido no plano, você já possui esse plano. O que o plano vai fazer ali é usar os dados que estiver à disposição dele para poder melhorar a qualidade da assistência e ofertar novos planos para uma nova população baseado na população que ele já tem. Então, conhecendo a sua própria população, ele vai saber o uso, os hábitos. Né? Então, os desafios éticos, eles estão muito ligados principalmente à ética da empresa que está por trás, né? Sim. Quem está ali lidando com aqueles dados. Então, você, como tudo na vida, você pode ter pessoas ali que vão estar mal intencionadas ou pessoas que têm intenções muito boas e positivas. No nosso caso, o que nós acreditamos o primeiro ponto, você como usuário não tem seus dados. Né? A gente tem uma realidade em que as pessoas... Você faz um exame hoje que o seu cardiologista pede, depois você vai passar por um clínico 6 meses depois, ele vai pedir outros exames e esses exames estão totalmente desconectados. Essas informações não geram uma base sólida e saúde não é uma fotografia, saúde é um filme completo em que você vai acompanhando toda a sua vida. Nós acreditamos que a coleta desses dados de forma muito mais assertiva pode fazer com que a gente consiga te dizer de forma prévia, olha, você precisa buscar um especialista aqui, porque tem alguma coisa aqui no seu rim que não está funcionando, com base nos biomarcadores dos exames de 6 meses atrás, os exames que você fez ontem. Essa junção de dados está trazendo para a gente um cenário em que esses biomarcadores mostram a depreciação nessa estrutura de saúde. Então, é para isso que nós acreditamos que vai servir a inteligência artificial no mapeamento desses dados. Você pode ter alguém que faça isso de forma negativa. Aí sim, nós temos hoje uma agência que regula o setor de saúde suplementar, que é responsável por fazer com que as operadoras que estão atuando tenham realmente todo um cuidado com esses dados. E a LGPD está aí também para trazer toda a proteção necessária
para que o usuário possa ter realmente empresas sérias cuidando ali dos dados dele e com todas as cobranças, né, digamos assim, e todas as punições necessárias para quem não fizer isso da forma correta. Ainda do ponto de vista da ética, tem uma questão que chama sempre muita atenção, que é dos vieses do algoritmo. Para quem não acompanha a inteligência artificial tão de perto, a gente sabe que o que existe em base de dados hoje é o retrato de uma sociedade que apresenta distorções, e essas distorções que estão ali representadas nos dados vão servir de insumo para os algoritmos agirem, atuarem. E se a gente pensar em segurança pública, por exemplo, a gente vai olhar inevitavelmente de forma discriminatória determinados grupos para dizer que uma pessoa é suspeita de praticar um crime e não outra, um potencial criminoso e não outro. Existem ali questões que são bastante sensíveis. E aí, independentemente de bandeira, esquerda, direita, azul ou vermelho, tem uma questão importante que a sociedade está observando, que os acadêmicos tratam através de dados sintéticos, da gente criar amostras de dados que vão ajudar os algoritmos a funcionar de maneira mais eficiente. E eu fico me questionando se na saúde isso pode acontecer também. Como funcionam essas questões dos vieses algoritmos quando a gente olha para a utilização de inteligência artificial em saúde? Então, isso vai depender muito do tipo de AI que você está usando para processar esses dados, né? Para esse dado que a gente pensa, né, análise de saúde, o ideal é que a gente use inteligência artificial preditiva e não generativa. A partir do momento que você usa uma inteligência artificial generativa, ela vai ter uma base de conhecimento ali de inúmeros parâmetros que ela recebeu e ela vai sempre tentar te entregar uma resposta o mais perto possível, inclusive, do que você quer, né? E é uma diferença muito grande quando você vai para uma inteligência artificial generativa e ela tem ali uma capacidade de análise e pensamento. Hoje a gente já tem tecnologias que fazem isso. Então, quando você coloca na base dela, que é toda a estrutura do que você está estudando de dados de saúde são com base na literatura médica, você ali parte de um princípio em que eu não posso sair do que a literatura já estabeleceu. E essa literatura foi feita com base, e é na verdade a base de estudo de todos os médicos e o que eles usam para poder chegar aos seus diagnósticos. Então, a partir do momento que você entende que você está fazendo por esse viés, é muito difícil você imaginar que vai estar enviesado. Muito mais fácil um médico estar do que uma AI preditiva, efetivamente com base na literatura. Essa colocação é importante, a gente destacar o papel das pessoas na interpretação dos dados que hoje em dia estão disponíveis também. Eu gosto dessa visão. Mas agora, falando dos benefícios e aplicações atuais, já dá para sentir alguma vantagem, algum avanço no uso geral ou inteligência artificial e tecnologia, isso está mais afunilado ou mais associado a determinados grupos ou determinadas empresas que, por si só, são mais inovadoras, ou dá para enxergar passos em escala maior? Eu acho que tudo vai estar ligado ao modelo de negócio, né? A Blue, por exemplo, que é a empresa que eu represento, sim, nós temos um olhar para os dados e para essas análises há muito tempo, né? Então, apesar de ser uma empresa muito nova, nós já estamos estudando inteligência artificial há quase 2 anos, né? Então, já tem um tempo que a gente está trabalhando em cima disso para que a gente possa fazer as nossas análises de forma mais assertiva. Não à toa que isso nos traz hoje uma capacidade de entregar reajuste, por exemplo, negativo, né? Um reajuste de menos 2% no último ano. Então, enquanto a maioria das operadoras deu um reajuste de 35%, 32%, nós conseguimos isso com base em análises muito mais criteriosas que fazemos com base de inteligência artificial. Acreditamos que esse é o futuro, definitivamente, porém, tem que partir a vontade da empresa, do empresário, né? O negócio precisa ser redirecionado, né? E ainda existe também uma crença muito grande do empreendedor de que isso é o futuro apenas. Ele não aceitou que isso já está funcionando. Por isso a minha pergunta, aonde a gente já avançou. E aí, ainda falando de tecnologia de uma forma ampla,
Quando a gente pensa na experiência do teu consumidor, esse é um tema que discuti bastante aqui com o CIO da Azul, quando a gente fala de aviação, porque a experiência no avião, ela muda ali em função muito de questões físicas num primeiro momento, mas tem a televisão, o quanto a tecnologia ajuda no conteúdo que você recebe, tem uma série de outros elementos no teu check-in, em rastreio de bagagem, uma série de elementos que mudam a experiência do cliente desse mercado. Quando a gente fala do cliente de operadoras, aonde a tecnologia pode ajudar na experiência que ele tem se relacionando com a empresa? Então, hoje a gente já usa muito isso, né? Então, eu acredito que pode ajudar nos serviços de telefonia. Você ficar hoje horas esperando para falar com um atendente é algo muito ruim, as pessoas não gostam. Vai mudar muito a experiência em relação aos chats de atendimento, né? Que a gente tem aquele costume de ter aquele chatbot chato, né? Que ninguém aguenta mais. Então, quando você tem um chat com AI, você tem uma outra realidade, ele consegue ter uma espécie de simular aquele sentimento, aquela proximidade, e você consegue fazer aquelas conexões das mais precisas possíveis com sua base de dados, com informações de cliente, para que ele possa ter ali, meio que na palma da mão dele, autonomia sobre o que ele está buscando. Quando você só tem automação, isso fica muito limitado na esfera de você ter ali uma programação que entrega aquele feijão com arroz, né? Quando você tem a AI acoplada, você tem um leque de possibilidades e um entendimento daquilo que o cliente está buscando muito mais preciso. Eu acho que para a experiência do usuário é assim, uma divisão assim, absurda, né? É uma mudança muito grande. A gente experimenta isso e vê o quanto isso tem de retorno, porque o cliente ele fica absurdamente mais satisfeito. Claro. Tem um ponto que mudou muito o ambiente bancário, que foram as questões de Open Finance. Todo esse processo de descentralização das finanças. A gente assiste algo análogo acontecendo com o Open Health. O quanto isso vai facilitar e também o quanto vai permitir a entrada de novas tecnologias, como, por exemplo, deixar os nossos registros de uma vida em blockchain para analisar a correlação entre doenças na infância e doenças na fase adulta, determinados remédios que eventualmente tinham efeitos colaterais que a gente não podia prever e ao longo do tempo a gente vai conseguir enxergar. Como essas tecnologias vão ajudar a gente a enxergar a nossa saúde de uma forma longitudinal mais ampla? Vão ajudar absurdamente mais do que a gente tinha atualmente, né? Porque quando você olha para o quanto a gente evolui a partir de dados e informação, toda a evolução científica, né, médica, está ligada exatamente ao fato de terem feito análises e estudos com muitos dados durante muito tempo. Quando você coloca inteligência artificial na brincadeira, isso evolui em níveis absurdos, porque você consegue fazer essas análises em um curtíssimo período de tempo. Então, eu acredito que o impacto que a gente vai ter na vida e no cotidiano das pessoas para a saúde, ele está mais próximo do que as pessoas imaginam, né? Eu acredito que em 10 anos a mudança que nós teremos já vai ser assim surreal, porque esses dados à disposição ali de análises mais profundas, com o tamanho da inteligência que a gente tem hoje disponível, podem trazer para nós respostas de coisas que a gente se pergunta há muito tempo. Então, assim, para mim é algo que eu fico ansioso esperando que aconteça quanto antes. Fico pensando também, né, nos marcos que acabaram gerando acelerações no avanço tecnológico na saúde. Um deles foi a pandemia, que acabou gerando uma questão com telemedicina. Sim. Que também mudou bastante, quebrou paradigmas, mudou leis, enfim, é uma realidade bastante diferente, que também pode dar escala e diminuir os custos operacionais. Como você enxerga a utilização desses recursos na saúde, não só nos grandes centros, mas também voltando essa análise para o interior? Então, nós começamos com telemedicina muito antes do negócio principal, né? Eu fiz telemedicina, a pandemia nem tinha começado,
né? E na época era proibido pela Agência Nacional de Saúde o uso. Quando a pandemia estourou, a gente tinha tudo prontinho para operacionalizar isso. E foi realmente uma mudança absurda no hábito das pessoas. Eu acho que isso vai mudar muito, a exemplo de cabines de teleatendimento. Nós temos uma cabine de teleatendimento, hoje está no Morumbi, né? Ela faz uma série de exames e consulta com mais de 40 especialistas. Então imagina você, um índio que está lá, isolado no mundo, com uma cabine que foi colocada lá à disposição para atender aquela população daqueles, sei lá, uns ribeirinhos que ficam ali no Amazonas. E você tem uma cabine, você tem dificuldade de levar médico especialista para essa região, mas essa cabine vai lá, a pessoa consegue fazer o exame, pega o dermatoscópio, coloca no lugar, o médico aparece na tela, começa a conversar, ele está vendo isso numa qualidade científica, digamos assim, ali, para poder fazer a identificação de uma patologia. Só isso já traz uma mudança absurda nos hábitos e na proteção da saúde das pessoas. E esse é um passo que não é um futuro, nós temos aqui disponível. Sim. Então imagina isso em escala e essas tecnologias ficando cada vez mais frequentes, né? A gente já tem cabines lá fora que fazem ressonância de corpo inteiro. Então imagina o quanto isso vai mudar na perspectiva de você estar dentro de um shopping, fazer um exame totalmente complexo, em uma velocidade tão rápida e de repente ter ali uma espécie de check-up sem ter tido que fazer internação, todo um processo hospitalar, sem se expor a um hospital que você tem vários riscos ali de contaminação. Então, assim, é uma mudança absurda. Eu acredito que vai acontecer muito rápido. E nessas questões, quem analisa é um algoritmo ou é um médico do outro lado? Como funciona? Então, geralmente tem a análise prévia de uma AI, porém, a decisão final ela vai de um médico, né? Hoje, nós não temos como confiar 100%, é uma tecnologia muito nova, muito recente. Então, a gente tem supervisão humana em tudo que a gente faz. Agora, o que já se espera nos próximos 2 anos, por exemplo, é que as tecnologias que nós temos hoje, elas superem, inclusive, a capacidade humana. Porque quando você tem uma AI que raciocina e pensa, ela aprende por conta própria. E é o que a gente já tem disponível, né? Então, a tecnologia que a gente tem de inteligência artificial disponível hoje, a nível de assertividade, ela já é superior a 99% dos seres humanos. Ela vai perder ali para aqueles 1% que tem uma camada de QI muito mais elevado, né? Mas a grande maioria já foi substituída intelectualmente por inteligência artificial. O ponto é, nós não aceitamos isso ainda, e por isso, nós afastamos essa realidade o máximo que podemos, infelizmente. Porém, a tecnologia, eu costumo dizer que não leva desaforo para casa, né? Ela chega, toma o espaço, quando você vê, ela já é. E é isso que vai acontecer com a AI também. E AI com visão computacional é um elemento que a gente também pode esperar. Além da AI com visão computacional, eu quero te perguntar sobre esses pequenos gadgets de insidables e wearables que ficam disponíveis para a gente, o celular que faz alguns exames, o relógio que faz outros, a camisa que verifica teu sono. Como esses elementos, esses dispositivos eletrônicos, até que ponto, eu estou vendo aí o seu anel, eles são aliados e até que ponto, de fato, esses números vão dar suporte à tomada de decisão de algoritmos de inteligência artificial? Então, esses dados, eles tendem a só ter um efeito prático quando a gente tiver um hábito maior da população de uso. Infelizmente, com os custos que esses dispositivos têm hoje, há uma dificuldade clara, principalmente quando a gente fala de Brasil, de acessibilidade a essa tecnologia, né? Então, o que a gente tem que evoluir é na capacidade de entregar esses recursos, essas tecnologias, com um custo muito mais baixo. Nós temos um produto que é o MVP, né? Que a gente tem um smartwatch verificado pela FDA, tem um medidor, que é o Blue Stick de glicemia, e a gente consegue acompanhar a saúde da pessoa em tempo real. Minha mãe teve 2 AVCs. Por quê? Porque a pressão dela sobe
e é silenciosa. Ela não sabe que está tendo ali um acidente vascular cerebral. Então, o que é que esses dispositivos trazem? Claramente a proteção da saúde. Então, toda vez que a pressão dela sobe um pouquinho, a enfermeira recebe um alerta, liga para ela: Dona Márcia, você esqueceu de tomar o seu remédio? E sua pressão começou a subir. Então, nós temos o hábito de não nos cuidarmos. Nós não temos o hábito de sermos extremamente cuidadosos com a nossa saúde. E é justamente por isso que as doenças elas se alojam na nossa vida e trazem a gente para um cenário em que, quando a gente descobre, a gente já está muito, muito, muito pior do que poderia estar se iniciasse o tratamento lá atrás. Eu, particularmente, acredito que toda essa tecnologia vai levar ainda um tempo para estar disponível para a massa, justamente por questões financeiras. Mas aí, falando um pouco, fazendo um paralelo sobre OCR, né, e visão computacional, a gente hoje tem análise de documentação toda por OCR com AI. Isso traz uma velocidade muito grande, por exemplo, na implantação de planos. Enquanto empresas que não usam isso vão levar 20, 30 dias para fazer, a gente implanta em 1 hora. Isso tem a ver exatamente com o uso dessa tecnologia. E cada vez a gente vai usar mais, na análise de conta médica, porque a gente tem aí como fazer uma análise, porque de repente você pode ter um pedido médico que o cara nem é especialista e está fazendo uma solicitação médica. O paciente, ele geralmente tem um entendimento tão raso que ele nem faz esse tipo de questionamento. Mas a gente precisa fazer essa análise, inclusive para garantir para ele que ele está tendo tratamento com a pessoa adequada para tratá-lo, Então, eu acho que a inteligência artificial também, a cada dia mais, nos obriga a sermos mais honestos com o que a gente está fazendo. Porque quando a gente sai um pouquinho dessa caixinha, a gente está sendo visto. E até então, sem esses dados, ninguém via o que estava acontecendo, Então, o plano de saúde ele vai ter que ter uma análise muito maior sobre suas próprias ações, os médicos terão, os hospitais terão, porque eles vão estar sobre um grande binóculo tecnológico. E isso faz com que você tenha a necessidade de ser muito mais efetivo e ter mais seriedade naquilo que você está construindo. Então, para a gente fechar, as notícias e os prognósticos são positivos. Com certeza. Muito bom. Zé, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. Obrigado. É isso. Você pode ficar animado. Quem vê o Sociedade Digital, entende tecnologia e cuida da saúde, vai viver mais e melhor, mais bem informado também. Semana que vem, a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.